1973 foi o ano em que a repressão endureceu as ações contra organizações de esquerda Brasil afora. Foi assim que a tortura clandestina chegou à Paraíba. Eletrochoque nas partes, né, em ponta de dedo, né, nos órgãos genitais. Ator e diretor de teatro, Dantas identificou o paiol da empresa B. Bezerra como local onde foi torturado em julho de 1974. Era uma das granjas do terror, apelido dado aos aparelhos usados pela repressão em Campina Grande, a 120 quilômetros de João Pessoa, por onde passaram ao menos 10 presos políticos entre 1973 e 1974. Então hoje eu tenho na minha cabeça assim, o local, quando eu fecho os olhos, eu vejo aquele ambiente, eu senti que era uma granja, porque eu ouvi galo cantar, eu ouvi barulho de coisas de animais, né? Mas eu ouvi grito de pessoas, vozes altas, entendeu? Espancamento, né? Chute em todas as partes do corpo, telefone, né? Entendeu? Militante da Ação Popular, Maura Ramos era vigiada pela repressão desde que voltou a Campina Grande, depois de ser presa no congresso clandestino da UNE, em Ibiúna. Mandaram me despir, né? Mas só para humilhar. Botaram esses clipezinhos nos seios, nas orelhas, nos lugares mais sensíveis, nos rins, para os choques, né? Sabe? Descarga elétrica, os choques, né? Nos pulsos, sabe? Onde fosse mais sensível, né? E então, e me perguntava as coisas, torturava. Perguntava de novo, torturava, né? Você estava mais garantido sendo preso, sendo processado, sendo, né, até condenado, do que sendo levado clandestinamente para qualquer lugar, porque o seu risco de vida era bem maior, é tanto que existe tantos desaparecidos hoje. Em 74, a posse do general Ernesto Geisel prometeu abertura lenta, gradual e segura, mas os oficiais no comando da repressão concluíram que era cedo demais para declarar vitória sobre a oposição. É nesse contexto que a repressão se desloca da Casa da Morte para o imóvel que se escondia atrás da boate Querosene, em Itapevi. Deste imóvel, que passou a ser o quartel-general clandestino do Centro de Inteligência do Exército, desapareceram 6 militantes do Partido Comunista Brasileiro. Eu analisava o PCB, recebia desses centros clandestinos resultados de interrogatório. Esses resultados cessavam, não iam mais preparar em minhas mãos, não é? Aí você, por dedução lógica, pressupõe o quê? Não é? Se você está recebendo sistematicamente durante 2, 3 meses, não é? Resultado de interrogatório de determinada pessoa. E aí você, de repente aqueles interrogatórios param de fluir na sua direção. Cessa completamente. Servidores do quê? Todos foram presos durante a Operação Radar, uma caçada nacional aos líderes do Partido Comunista para evitar sua reorganização. A casa principal continua intacta e até 2013 a estrutura de um cômodo usada pelos torturadores podia ser vista do portão de entrada. Era nesse cubículo que os presos eram interrogados e torturados. Em abril de 74, quando a ditadura completava 10 anos, os ex-deputados caçados João Macena Melo e Luiz Inácio Maranhão foram mortos neste cárcere clandestino com injeção letal. Em outras situações que eu contei é que as pessoas eram mortas com aquelas injeções para matar cavalo, né? Que era uma prática que me parece que teve início no cárcere de Itapevi e se estendeu até o cárcere da margem direita da rodovia Castelo Branco, ali na altura de Araçariguama. As primeiras eleições diretas para deputados, senadores e vereadores, desde o golpe militar de 64, marcaram os primeiros passos da abertura de Geisel e também uma grande surpresa nas urnas: a vitória do MDB. Fortalecido, o DOI-CODE paulista encabeçou uma ampla campanha anticomunista para desmontar o PCB e forçar o governo a abandonar o projeto de abertura. Em janeiro de 75, Elson Costa e Irã de Lima, dirigentes do PCB,
tiveram o mesmo destino de outros líderes comunistas. Foram torturados e mortos com injeção letal no cárcere de Itapevi. No mês seguinte, a repressão executou Jaime de Amorim Miranda, considerado o terceiro homem na estrutura do PCB no país. E em maio, capturou Itair Veloso, que morreu sob tortura na boate Querosene. A caçada se espalhou para outros estados. Em julho de 75, 44 militantes do PCB baiano foram presos na Operação Acarajé e levados para um quartel em construção próximo a Alagoinhas, a mais de 100 quilômetros de Salvador. Bom, isso então a gente esperava que essa prisão ocorresse, porque vinha acontecendo no Brasil inteiro. Segundo documentos oficiais, os militares chamavam o local de Fazendinha, ou Central de Interrogatório. Mas tipo um laboratório de escola de segundo grau, todo de azulejo, um balcão branco, tipo aqueles laboratórios onde você faz experiências, como um sanitário, um vaso sanitário não tinha local para banho nem nada. E ali ficamos durante todo o tempo interrogadas por duas pessoas. Ele era assim, uma forma totalmente fechada, a gente não via nada. Nos 2 primeiros dias a gente ficou do lado de fora, estava frio. Eram 2 galpões, parecendo galpão de oficina, descobertos, com pilares de metal, assim, sabe, essas colunas. Esses 2 eram descobertos. Eram 2 ou 3. E tinha um coberto, mas teve um momento que a gente viu passar um trem pela buzina dele. Passou um trem próximo. Hoje, o lugar abriga a 2ª Companhia do 6º Depósito de Suprimentos do Exército, à beira de uma rodovia federal. Em Curitiba, a caçada aos comunistas se concentrou numa repartição que deveria armazenar material de saúde. As instalações do Departamento Regional de Material de Saúde ficavam próximas do quartel do Núcleo de Preparação dos Oficiais da Reserva. O DRMS era uma fachada para o Centro Clandestino de Tortura, batizado de Clínica Marumbi pelos próprios torturadores. Então ele viria desde daquela construção ali, onde tem aquele portão, aquele muro bege. Aquele muro bege. Certo. Até a metade desse prédio aqui tinha uma construção, não lembro o que era. E aqui era a companhia de manutenção. Schenberg cumpria serviço militar obrigatório no 5º Batalhão Logístico de Curitiba e diversas vezes foi escalado para levar quentinhas à Clínica Marumbi. Mais de 100 pessoas foram presas e interrogadas sob tortura na Clínica Marumbi entre setembro e outubro de 75. Me levaram para um local clandestino. Eu nunca soube qual era o lugar era esse. Era a Clínica Marumbi. Mas fisicamente, aonde era o endereço, o pessoal de Curitiba conseguiu dar uma olhada, conseguiu reconhecer alguns locais, chegaram à conclusão de que era a veterinária do Exército. O delegado Osias Algauer, principal nome por trás da Operação Marumbi, não consta da lista de 377 torturadores da ditadura apontados pela Comissão Nacional da Verdade. Morto em 1980, virou nome de rua em Curitiba em 2000. Em São Paulo, a tortura clandestina se transferiu do aparelho de Itapevi para um sítio às margens da rodovia Castelo Branco, em Araçariguama. O sítio da Castelo, usado pelo Exército, é indicado por moradores da cidade como sendo este local. O proprietário, conhecido como Major Rubens na cidade, nega qualquer relação com militares e também a patente de oficial. No Vale do Sino, o Exército utiliza a área para fazer exercícios militares, mas não tem nada com a Revolução. Na época da ditadura, nunca foi usado o Vale do Sino para exercício militar. Só depois da Revolução que o 4º BIB começou a usar aqui. Segundo o ex-agente Marival Chaves, o sítio da Castelo foi o local usado pela repressão para torturar e executar com injeção letal os dirigentes comunistas Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior e José Montenegro de Lima. O local, que não foi identificado pela Comissão Nacional da Verdade, guarda semelhanças com o sítio 31 de Março, de Parelheiros. A 57 quilômetros do centro da capital,
Isolado no meio do mato, o imóvel foi o cativeiro do ex-deputado comunista Afonso Celso Nogueira por 21 dias. Preso em 1º de outubro de 75, o advogado foi avisado de que estava em poder do braço clandestino da repressão. Seu desaparecimento ganhou tanto destaque que os militares acharam melhor libertá-lo. Foi o único sobrevivente do sítio 31 de março. Usado pela repressão paulista desde 1972, é apontado como o último endereço do casal Antônio Carlos Lana e Sônia Moraes Stuart Angel, militantes da LN que sumiram em 1973. Os sítios da Castelo e 31 de março foram os últimos aparelhos clandestinos usados pela repressão. As mortes do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho aumentaram a pressão sobre o governo Geisel e derrubaram a cúpula militar que endossava as ações do DOI paulista. Ao final de 1975, pouco restava da força política do PCB no país.